A paz do Senhor, meus irmãos e irmãs. Nesta terça-feira, dia 2 de janeiro de 2024, faremos a leitura do texto de Atos, capítulo 20, versículo 28, que pertence à leitura diária da lição 1, a origem da igreja. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Então, aqui nós vemos o apóstolo Paulo discursando aos anciãos de Éfeso sobre a responsabilidade que eles tinham como bispos, não é? Como alguém que foi colocado pelo Senhor como maioral sobre o rebanho para apacentar, para cuidar da igreja do Senhor, não é? Igreja esta que tinha um valor imensurável, porque ela foi comprada com o sangue de Cristo. O valor dela era maior do que todos os bens deste mundo. Quando a moça era solicitada em casamento, o noivo enviava alguém como emissário para fazer este pedido e levava um dote para solicitar a mão desta noiva. E nesse dote, ia uma quantia em bens materiais que tinham um alto valor financeiro. No entanto, Cristo não só solicitou este valor, por um valor, como ele deu a sua própria vida. Ele deu o que ele tinha de mais precioso, que foi a sua própria vida. Ele abdicou de todos os seus bens, que foi a sua própria vida, em prol da sua noiva. Será que você percebeu isso? Não é? Quando Eliezer vai pedir Rebeca para Isaac, ele leva várias joias, vestidos, ou seja, bens materiais para adornar aquela noiva, para levar ao encontro de Isaac. Só que são bens materiais. Isaac continua lá, vivo, com todos os seus bens, com as suas terras e tudo mais. Cristo abdicou de si próprio, da sua deidade. Ele deixou toda a sua glória e veio viver com os homens. E neste ínterim, vivendo com os homens, ele não só deixou toda a sua glória, como ele deu a sua vida, ele abandonou a sua vida de glória, como ele deu a sua vida material em prol da sua noiva. Ele deixou tudo pela sua noiva, em prol da sua noiva. Foi a maior prova de amor que nós podemos ter. Então, quando nós cantamos, aquela canção da harpa,
sobre o resgate de Cristo, não é? Quando os senhores que compravam escravos no mercado, eles iam com as moedas, não é? Para adquirirem os escravos, e eles pagavam com moedas de ouro, para resgatar aqueles homens da escravidão. Mas no nosso caso, Cristo não nos comprou com moedas de ouro. Cristo nos comprou com seu próprio sangue. Cristo se deu. Cristo abdicou de si mesmo para que nós fôssemos resgatados. Mas o mais interessante em tudo isto, que eu acho assim, maravilhoso. Alguém ia dizer assim, é um paradoxo, mas é glorioso, né? Cantar e andalabaço, canta la marcha. É glorioso porque ele nos compra, mas não nos mantém escravos. Ele nos compra com seu sangue para que nós sejamos livres. Ele nos redime da servidão. Ele nos compra e nos liberta. Né? Você vê, José estava lá no mercado de escravos, veio Potifar, comprou e levou para a sua casa. José continuou escravo. Mas José depois, irmão, se tornou mordomo, mas ele continuou escravo de Potifar. No primeiro deslize, Potifar lançou na prisão. No primeiro deslize, desconfiado, né? Que Potifar desconfiou que ele deslizou, lançou na prisão. Mas Cristo nos comprou para que nós fôssemos livres. Então não foi com ouro que nos comprou Jesus, como diz a canção da harpa, mas com seu sangue vertido lá na cruz. Nós que somos salvos, vamos sem temer, sempre com seu sangue o mal vencer. Muitas vezes nós cantamos e não percebemos a riqueza da canção, não é? Até mesmo o apóstolo Pedro, aqui em 1 de Pedro 1, 18 a 23, ele diz assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes de vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos, por amor de vós. E por ele credes em Deus, que o credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus, purificando a vossa alma na obediência à verdade, para a caridade fraternal, não fingida. Amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Então, irmãos, olha só. Que palavra gloriosa! A Bíblia confirmando a si mesma. O apóstolo Paulo diz: cuidem bem do rebanho do Senhor, porque este rebanho foi comprado com o sangue de Cristo. Ele tem um valor imensurável. E aqui Pedro diz: olha, cuidem-se bem de si mesmos, porque vocês valem muito, vocês foram comprados com o sangue de Cristo. Como igreja, vocês têm um valor ímpar.
Ninguém mais foi comprado por este preço. Não há no mercado de leilões alguém que possa cobrir este preço. Então, vivam o Evangelho, vivam a nova vida em Cristo como igreja pura e imaculada, porque vocês valem muito. Amém?